existe uma frase do Zé Celso que diz: para o inesperado, os deuses sempre abrem os caminhos. Então, assim, a gente tem uma coisa de... há um elemento de acaso, de encontro muito forte, né, no Coletivo Sou. O Coletivo Sou, inclusive, já passou por várias formações. O grupo, ele tem ele é conhecido na cidade, ou tem essa referência do Teatro Máquina como um grupo que encena o teatro alemão e que encena o teatro do Brecht, né? O meu processo criativo, ele parte de micro-tensões, macro-tensões no meu cotidiano. Tanto na rua, quanto no 1 para 1 de casa em casa, em cidades, quanto isso também pode ser exposto em galeria. Então, o meu trabalho é meio multidisciplinar. Bagaceira, em 2015, vai completar 15 anos, né, ininterruptamente. Vamos montar nosso 15º espetáculo. Nós somos uma fábrica de montar espetáculos, porque é dessa maneira que a gente consegue viver. Mas se eu pudesse distinguir algumas características que são mais perenes assim, no nosso trabalho, eu diria que a interdisciplinaridade, quer dizer, é um teatro que transita e joga com diferentes linguagens, como foi dito, né? Eu acho que é um grupo, por exemplo, muito marcado pela linguagem musical. Eu acho que tudo que a gente fez tem uma presença da ideia da música muito forte. Bagaceira é, sobretudo, além do meu grupo, acabou sendo a minha escola, porque no trabalho com o grupo, durante esses 14 anos, 15 agora no ano que vem, nós vamos fazer, experimentando em cena, partindo de ideias e vendo como é que essas ideias podiam ser concretizadas. Então eu acho que o Bagaceira ainda é um grande laboratório. O nome do grupo se chamava Baguá, Companhia de Teatro, e aí passou em 2008 a se chamar Teatro Máquina. Esse nome, Teatro Máquina, foi... A gente vinha pensando em vários nomes. Alguém sugeriu Teatro de Engenho, tinha essa coisa com a engenhoca, com engenhar, assim, maquinar, aí veio essa palavra maquinar. E aí eu acho que a Frank veio com esse nome Teatro Máquina. Somos um grupo autoral, ou seja, nós tudo vem dos atores, somos um grupo de atores, então a dramaturgia, a iluminação, o cenário, o figurino, a direção, tudo parte dos atores. O Yuri Yamamoto é ator e diretor, Rafael Martins é ator e dramaturgo, eu sou ator e produtor, Tatiana Morim é atriz e iluminadora. A performance é uma escrita dramatúrgica no cotidiano, a partir dos acontecimentos da cidade. A minha atuação é muito isso, é ir para um lugar, estudar o lugar, estudar a cidade como cenário e fazer uma atuação ou criar uma dramaturgia. Na realidade, isso está um tanto recorrente. Você lembra de quando era menina? De carimbo? Você lembra? Ei, Ana Paula, carimbo. Só fazer uma reza aqui na cidade, só dar a volta no chapéu na praça corporalmente ela me alimenta, ela se torna até mais fluido e confortável, porque eu aciono diretamente as memórias da minha infância, né? Que eu andava e passeava. As asas. Ei, como é que estão as tuas asas, mulher? Como é que estão as tuas asas, mulher? Escolhe o que tu via. Respira essa escolha do que tu via. E como o chapéu ele te desnorteia, você só vê chão, eu volto para um olhar que talvez seja um olhar de um corpo meu antigo também, mais tímido, de sempre ficar olhando para o chão, mais de criança que olha para o chão. Para a gente era muito interessante esse nome, ainda é, por conta dessa questão de maquinar, porque nós somos um grupo que para a gente nos interessa muito pensar sobre o próprio fazer teatral. As nossas montagens são sempre em cima de muito estudo também, é um teatro muito de pesquisa. E também a máquina, no sentido da máquina do teatro. Acho que os primeiros trabalhos, a gente tinha essa influência grande, ainda hoje tem essa influência grande do Brecht. Mas a gente não faz aquele teatro político mesmo. Claro, todo teatro é político, mas a gente não está fazendo especificamente aquele teatro que o Brecht estava colocando. Em 2014, a gente estreou o nosso novo espetáculo. Diga que você está de acordo, Máquina Fatse.
é baseado num texto de Brecht, do Bertolt Brecht, que se chama Material Faxer, ou Documento Faxer. Ele tem alguns nomes porque é um material que não foi acabado, é um texto que ele não é um texto de teatro, é um texto completamente fragmentado. E o Heiner Miller, que é um outro autor alemão, fez uma organização desse material. O texto ele tem falas normais, mas a gente não fala em português, a gente fala numa língua inventada a partir das situações que aquele fragmento coloca, que aquele fragmento que a gente escolheu, ele cria uma situação e aí a partir daquela situação a gente vai improvisando um texto numa língua inventada. Aqui é o Pequeno Casaco Solitário, o roteiro e direção do Yuri Yamamoto. E aqui nós temos aqui o figurino do espetáculo, né, que começa exposto para a plateia e a gente, apesar de ser infantil, a gente se veste de frente às crianças. Né? E é um espetáculo de manipulação de objetos, uma categoria que o grupo nunca havia trabalhado antes. Então eu criei, né, assim, junto com os meninos, esse espetáculo que é manipulação de objetos, no caso roupas, que é bem cara de pau, assim, a gente essa proposta que nós não somos um grupo de manipulação, mas também não somos um grupo que se fecha em nenhuma linguagem, assim, no sentido de uma coisa que não é de opção de linguagem, mas acabou virando por conta de grana e tal, né, a gente monta esse espetáculo às vezes com dinheiro do bolso da gente, então esse trabalho com o precário virou um pouco linguagem nesse sentido, mas também pensando muito no ator também, né? O ator não pode ficar sufocado. Eu vou sim, já que tem que ir, o jeito que tem é ir, não é? Vai ou não vai? Já disse que vou! Pra onde? O jeito que tem é pensar. É um teatro também que dialoga muito com o audiovisual, é um teatro que procura ter uma relação muito viva com o público, é um teatro que se realiza sempre em espaços não convencionais. Nós raramente fazemos um espetáculo num teatro convencional, de palco italiano, cachaceiro. Nós já fizemos peça no Estoril, nós já fizemos peça em estúdios de laboratórios de audiovisual. Então, assim, a coisa mais difícil às vezes é a gente fazer uma peça num teatro convencional. A gente trabalha muito com a ocupação de espaços alternativos na cidade. É do nosso interesse. Eu sou remunerado pelo teatro e o grupo, nós temos uma visão também de empresa que tem que ter essa visão de empresa mesmo, de estar sempre ligado em editais, que é o que nos sustenta de certa forma, os festivais também. A gente largou os empregos formais para se dedicar exclusivamente ao grupo e realmente é muito difícil você fazer essa escolha, a escolha da arte, a escolha de viver do grupo, de viver da sua arte. É o nosso emprego, mas é a nossa escolha, então a gente não sofre, a gente se cansa, claro. O grupo é o principal sustento, digamos assim, dos integrantes, como é o meu caso também. E isso é muito difícil de manter isso, é uma coisa que a gente tem que estar sempre descobrindo mecanismos para manter essa subsistência do fazer teatral. E eu acho que não só aqui no Ceará é muito difícil, mas eu acho que isso é difícil em qualquer lugar do mundo, viver de teatro. Talvez viver de qualquer arte, mas, não sei, teatro talvez seja particularmente difícil por ser uma arte muito efêmera. Não é fácil, eu acredito, tenho conversado com alguns colegas do eixo Rio-São Paulo, por exemplo, que teoricamente parece que se dê para viver melhor de teatro, mas não, eu acho que a dificuldade está em todos os lugares. E que também demanda muito tempo de criação. Os nossos espetáculos, por exemplo, às vezes, geralmente a gente passa de 8 meses a 1 ano preparando o espetáculo para então mostrar para o público. Então é um período que se você for pensar na lógica do capital, na lógica do dinheiro, o grupo tem que se manter durante aquele 1 ano. E quem vai pagar? Vai pagar por quê? Eu faço parte de um movimento de grupos aqui da cidade chamado Movimento Todo Teatro é Político. É um movimento muito legal que reúne cerca de 30 grupos de
Fortaleza e mais grupos do interior do estado. E o sentido principal desse movimento é batalhar por políticas públicas para a cultura e mais especificamente para o teatro, né? E a gente trouxe para Fortaleza um pouquinho de cada experiência que a gente achou interessante que funcionaria dentro do nosso grupo, como por exemplo ter um espaço. Então desde 2007 o Bagaceiro tem a Casa da Esquina, a sede do grupo, onde nós ensaiamos e apresentamos pequenos trabalhos, que não são trabalhos pequenos, inclusive, né? Pequenas temporadas, esse tipo de coisa. O espaço cultural não pertence especificamente apenas àquele grupo. O espaço cultural é da sociedade. É da sociedade, é um bem público. É um bem... Eu comparo a existência desse espaço a um hospital, a uma escola, a um posto de segurança pública. Uma tentativa de estar funcionando o tempo inteiro, né? São poucos os grupos em Fortaleza, talvez hoje tenhamos mais grupos, mas são poucos os grupos que têm sede, né? E que conseguem viver somente do teatro, assim. A gente tem uma satisfação enorme, porque eu acho que dependendo da linguagem artística que você use, no fundo o que te move é mais ou menos a mesma coisa, a ideia da invenção do mundo, da ressignificação do mundo, da aproximação entre as pessoas, de um mundo que seja apresentado de uma forma outra a este mundo que aí está. Então, todo espaço de cultura é um espaço especial, é um espaço único, é um espaço de reinvenção. E a gente vem sempre descobrindo formas de se manter. Mas acho que mais importante do que isso, para a gente é muito importante estar junto. É mais importante para a gente descobrir formas de nos mantermos juntos do que de nos mantermos financeiramente. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart?